Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Adra Letícia. Eu estou participando do 15º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, orientada pelo professor André Gil e com apoio da Funadesp. O meu trabalho de pesquisa é sobre a utilização de diferentes tipos de prótese dentária convencional, se ela pode interferir no equilíbrio postural de idosos. O edentulismo e a utilização de próteses, eles são vistos como consequência do processo de envelhecimento. Então, a perda de dentes naturais, além de afetar na mastigação, ela pode causar disfunções, o que pode alterar a posição de repouso mandibular e oclusão dentária, assim influenciando na postura. Compreender esses mecanismos que afetam o equilíbrio, ele é essencial para a prevenção das quedas. Bom, o meu estudo, ele teve como objetivo verificar se a utilização de diferentes tipos de prótese dentária, ela pode gerar algum efeito no equilíbrio postural desses pacientes idosos. Então, é um estudo de revisão bibliográfica e foram encontrados 15 artigos, que foi se excluindo, então, os que não se adequavam a essa proposta de pesquisa, sendo considerado 4 artigos. E não houve uma limitação na janela de tempo devido a poucos estudos encontrados que relacionavam o equilíbrio com a prótese dentária. Aqui eu tenho uma tabela com os 4 principais artigos. Todos eles foram encontrados na base de dados da PubMed. O primeiro estudo, que é o estudo de 1999, ele é um artigo japonês, um estudo japonês. E ele teve como objetivo estudar o impacto do uso de próteses totais na postura e na oscilação do centro de gravidade. Já o segundo estudo, de 2004, ele investigou se o uso de próteses dentárias influenciava nos parâmetros de aptidão física. O de 2020, ele confirmou a diferença na força muscular do pescoço, postura da cabeça e equilíbrio postural entre aqueles que usavam próteses e aqueles que não usavam as próteses. E o estudo mais recente, de 2023, teve como objetivo estudar, então, a influência do uso das próteses totais na estabilidade da cabeça durante a marcha dos idosos. O primeiro artigo, que é o artigo de 1999, ele concluiu que as mudanças na oclusão, elas afetam os músculos da cabeça e do pescoço, alterando assim a postura da cabeça, o que impactava a postura do corpo inteiro. O estudo, ele sugeriu que o uso de prótese dentária total melhorava o equilíbrio físico de idosos edêntulos, pois a instalação dessas próteses impactava no equilíbrio estático e também no equilíbrio dinâmico. Foi observado também nesse estudo que a distância de oscilação do centro de gravidade, ela foi reduzida e o ciclo de caminhada, ele ficou mais estável desses pacientes que utilizavam as próteses. Já no segundo estudo, foi concluído que a velocidade de reação, ela variava dependendo do uso das próteses. E sabe-se também que uma serração forte da mandíbula e dos dentes contribui para uma retenção da postura, o que vai dificultar, assim, nos movimentos. O terceiro estudo, que é o estudo de 2020, ele demonstrou que o uso de próteses, ele pode aumentar o TUG. Nesse estudo, foi utilizado 2 grupos de idosos, um que utilizaria as próteses dentárias e o que não utilizaria as próteses dentárias. Os que usaram próteses dentárias, eles levaram 10,06 segundos para concluir o teste, e os que não utilizaram as próteses dentárias levaram 8,66 segundos para realizar esse teste. Foi confirmado também haver uma diferença no equilíbrio e na força muscular do pescoço.
Constatou-se, então, nesse estudo, que o uso de próteses em curto prazo ele tem um efeito positivo no equilíbrio, porém, um uso prolongado das próteses pode contribuir para um desequilíbrio, pode contribuir para um equilíbrio deficiente. No quarto estudo, ao se avaliar que a oscilação da cabeça foi observado que o uso de próteses totais durante toda a caminhada ela pode contribuir para a estabilidade do tronco e da cabeça, mas o efeito na cabeça é um pouco mais significativo. Sendo assim, o processo de envelhecimento eles vão enfraquecer os músculos e as articulações, diminuindo então o estado funcional, o que vai prejudicar o equilíbrio dos idosos, deixando eles ainda mais suscetíveis a quedas. Os artigos considerados, eles trouxeram resultados promissores na velocidade, no aumento da amplitude e na estabilidade, porém, são poucos os estudos que são referentes a esse tema e ainda não se tem um consenso sobre a relação do uso das próteses com o equilíbrio, uma vez que esses artigos eles trazem resultados muito diferentes em suas pesquisas. Bom, o meu estudo era isso e muito obrigada.